Às 13h42 da manhã, quando a fábrica inteira dormia e apenas o som distante das caldeiras preenchia o ar, um estalo seco ecoou pelo galpão de insumos químicos. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o motorista Ricardo congelar com a mão ainda segurando a prancheta. Ele sabia que aquele som não fazia parte da rotina. E, naquela indústria, qualquer ruído fora do padrão podia significar risco, fraude ou tragédia. Ele apagou a lanterna, segurou a respiração e ouviu passos acelerados se afastando. Passos de alguém que não deveria estar ali. Aquela noite mudaria tudo. E ninguém, absolutamente ninguém, na empresa estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Ricardo trabalhava havia 11 anos como motorista na indústria Calderon, um gigante do setor químico. Apesar do uniforme simples e da função aparentemente básica, ele conhecia cada canto do complexo. Os tanques, as docas, as câmaras frias e as rotas de abastecimento que moviam toneladas de insumos todos os dias. Era o tipo de conhecimento que ninguém respeitava até precisar. E ultimamente ele vinha percebendo algo inquietante: volumes inconsistentes, notas divergentes e caminhões saindo em horários que não constavam nos registros oficiais. Tudo parecia casual, mas ele sabia que não era. Nos meses anteriores, pequenos atrasos começaram a acumular-se no setor de produção. Técnicos reclamavam da falta de insumos para a mistura principal, operação que nunca falhava porque dependia de um cronograma rígido. Só que agora os estoques estavam sempre mais baixos do que o esperado. O gerente de logística culpava fornecedores. O diretor culpava a equipe de almoxarifado. Mas Ricardo, que carregava e descarregava material diariamente, percebia o padrão. Sempre faltava exatamente a mesma categoria de composto, e sempre após os mesmos turnos noturnos. Uma noite, enquanto aguardava autorização para manobrar o caminhão, ele viu 2 operadores desconhecidos conversando próximo ao portão lateral do galpão. O estranho era que usavam crachás de setores diferentes, pareciam nervosos e olhavam para todos os lados antes de trocar uma caixa pequena por uma folha de papel dobrada. Ricardo fingiu que não viu, mas algo no jeito deles o fez guardar a cena na memória. Dias depois, viu os mesmos homens colocando caixas em um caminhão que não fazia parte da frota da empresa. Ricardo tentou comentar o ocorrido com o encarregado do turno, mas como sempre, recebeu desdém. Você vê coisa demais. Sua função é dirigir, não investigar, disse o supervisor, com um sorriso cínico que nunca inspirou confiança. Era exatamente essa postura que fazia com que injustiças florescessem ali dentro. A indústria era enorme, mas ainda assim tóxica. Quem era honesto era taxado de chato, quem fazia perguntas era visto como problema, e quem tentava melhorar processos virava alvo de piadas. Para piorar, o diretor de operações, Vidal, tinha repentinamente intensificado a cobrança sobre Ricardo, como se quisesse mantê-lo sempre ocupado demais para perceber o que acontecia ao redor. Ordens contraditórias, mudanças de rota de última hora, solicitações desnecessárias, tudo surgia com a mesma frase: são ordens superiores, cumpra. Era como se alguém estivesse tentando isolá-lo, mantê-lo na ignorância, ou afastá-lo de algo. A sensação se agravou quando, numa manhã qualquer, uma caixa de 24 quilos de solvente apareceu aberta e com lacre quebrado. Ninguém assumia responsabilidade, ninguém sabia explicar. Só que Ricardo reconhecia aquele lacre, era do lote que ele mesmo havia conferido na noite anterior. Como a caixa poderia estar violada sem registro algum? E por que ninguém parecia se importar? À medida que estranhamentos se acumulavam, Ricardo começou a perceber que as câmeras nas docas tinham pontos cegos inexplicáveis. Alguns monitores do circuito interno viviam fora do ar justamente nos turnos onde as inconsistências aconteciam. Ele questionou um técnico de manutenção que, visivelmente desconfortável, apenas murmurou que ordens de cima pediam para não mexer naquilo. O silêncio dizia mais do que qualquer explicação. A noite do estalo, a noite em que a história realmente começou, veio carregada de tensão. Ricardo chegou mais cedo, notou 2 caminhões estacionados onde não deveriam estar e, curiosamente, nenhum registro deles no painel de despacho. Era como se tivessem aparecido do nada. A segurança sempre foi estrita, mas naquela noite, o guarda do portão sequer conferiu sua identificação. Estranho demais. Ao entrar no galpão, ele sentiu o cheiro de solvente forte, muito acima do normal. Podia ser vazamento, mas o odor apontava para algo mais específico: manipulação recente. Como motorista experiente, ele sabia diferenciar os aromas de cada composto. Naquela noite, havia algo diferente. Algo mexido há pouco tempo.
E ninguém deveria estar ali mexendo em nada. Antes que conseguisse processar tudo, ouviu aquele estalo seco, seguido dos passos correndo para longe. O som reverberou nas paredes metálicas e gelou seu sangue. Não era som de queda acidental. Era som de alguém derrubando algo e tentando fugir. Ele apagou a lanterna instintivamente e se abaixou atrás de um palete, o coração pulsando nas têmporas. O medo não era irracional. Lidar com insumos químicos ilícitos era perigoso. E, se alguém fazia aquilo escondido, podia estar disposto a fazer pior para se proteger. Ricardo respirou fundo, tentando silenciar a própria adrenalina, e avançou lentamente até a área onde ouvirá os passos. A luz de emergência dava ao corredor um aspecto sombrio, como se sombras se estendessem mais do que deveriam. O chão tinha marcas de pneus recentes, mais largas do que as da frota da empresa. E uma porta lateral estava entreaberta, mostrando um filete de luz azulada. Ao aproximar-se, encontrou algo ainda mais estranho: 2 tonéis sem identificação. O mais assustador não era o conteúdo, que ele não conseguia ver, mas sim o fato de que estavam ali sem lacre, sem nota, sem qualquer registro. Isso era absolutamente proibido. Só alguém com acesso interno e intenção clara deixaria aquilo ali. Foi quando ouviu uma voz distante, abafada pelo eco metálico do galpão: "Temos que acelerar. O motorista já está desconfiado." O choque percorreu o corpo de Ricardo como eletricidade pura. Eles estavam falando dele. E sabiam que ele percebia as coisas. Isso tornava tudo ainda mais perigoso. Ele recuou devagar, tentando não fazer barulho, mas seu pé tocou uma ferramenta deixada no chão. O tilintar metálico ecoou como um tiro no silêncio da madrugada. Imediatamente, as vozes cessaram. E, por um segundo que pareceu eterno, ele sentiu que alguém do outro lado da porta prendia a respiração para ouvir qualquer ruído. Ricardo correu. Não havia mais dúvida. Estava diante de um esquema interno, grande, organizado e provavelmente corrupto até o topo. E o pior de tudo, agora ele era uma ameaça para essas pessoas. Precisava agir rápido, mas também com inteligência. Não adiantava denunciar sem provas. Seria chamado de paranoico, ou pior, silenciado. Ao alcançar a saída lateral, percebeu que a janela do almoxarifado estava aberta, o que era proibido por protocolo. Dentro, caixas tinham sido rearranjadas, e etiquetas de identificação estavam arrancadas. No chão, uma lista de despacho estava parcialmente queimada, como se alguém tivesse tentado destruir evidências às pressas. A essa altura, o que antes parecia apenas um desconforto transformava-se em quase certeza. Aquilo não era obra de funcionários isolados. Era uma operação inteira. E estava acontecendo debaixo do nariz da diretoria, ou, talvez, com consentimento deles. Ricardo caminhou até o pátio externo, ainda escondido na sombra dos caminhões estacionados, tentando controlar o tremor nas mãos. O céu começava a clarear no horizonte, anunciando o fim do turno, mas para ele, aquilo era apenas o começo. Seu senso de justiça, sempre forte, agora era combustível para algo muito maior. Mas antes que pudesse pensar em qualquer plano, viu o diretor Vidal chegando meia hora antes do horário, acompanhado justamente daqueles 2 homens suspeitos. Eles conversavam baixo, mas a postura corporal dizia tudo: cumplicidade. E Ricardo sabia que nunca mais poderia olhar para aquele homem do mesmo jeito. O momento final da noite selou seu destino. Os 3 homens olharam diretamente na direção dele, como se soubessem exatamente onde estava. Não havia prova de que o viram. Mas o olhar dizia que uma guerra silenciosa acabava de começar. Ele precisava decidir: se calar e trabalhar como se nada tivesse acontecido, ou enfrentar um esquema capaz de destruir carreiras, vidas e até a própria empresa. E no coração da madrugada, cercado de sombras e de verdades proibidas, Ricardo fez a escolha que mudaria tudo. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais inspiradas no mundo do trabalho, com injustiça, coragem e reviravoltas, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é criado para quem acredita que até as pessoas mais subestimadas podem mudar destinos inteiros. Agora, vamos voltar para o momento que deu início a tudo. Logo após a madrugada tensa, Ricardo decidiu que não poderia enfrentar aquilo sozinho. Ele precisava de alguém que conhecesse as regras internas melhor do que ele, alguém que soubesse transitar entre setores sem levantar suspeitas. A primeira pessoa que veio à mente foi Helena, técnica de segurança do trabalho. Discreta, observadora e extremamente ética, ela era conhecida por anotar tudo: horários, falhas,
reparos, ocorrências. Muitos funcionários a achavam chata por seguir normas ao pé da letra, mas para Ricardo, essa consistência sempre foi sinal de confiabilidade. E se havia alguém capaz de enxergar o que ele enxergava, era ela. Helena chegou para o turno da manhã com sua prancheta de sempre, o rádio preso na cintura e o semblante sério que parecia permanente. Quando Ricardo a chamou discretamente no corredor, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele não era de conversar em horários inoportunos, tampouco de demonstrar preocupação evidente. Ao ouvir que o motorista precisava falar sobre algo que não podia ser dito em voz alta, seus olhos mudaram. Ali, naquele instante, ela entendeu que não era uma conversa trivial. Convidou Ricardo para ir até a sala de vigilância desativada, um local pouco utilizado e longe de ouvidos indesejados. Enquanto caminhavam, Ricardo relatou parte da madrugada, mas guardou detalhes mais sensíveis até estarem longe de movimento. Helena ouviu em silêncio, anotando mentalmente cada ponto. Ela conhecia o diretor Vidal e sabia que ele raramente aparecia fora do expediente comum. A chegada do diretor naquelas circunstâncias era, por si só, um alerta. Quando Ricardo mencionou os tonéis sem identificação e as câmeras posicionadas estrategicamente para não registrar nada, Helena empalideceu. Isso não é simples desvio de material, disse ela. Isso é estrutura. Organizado. E antigo. Outro personagem importante na trama surgiu quando Ricardo, tentando entender a dimensão do esquema, buscou informações com Toledo, operador de empilhadeira. Toledo era um homem de fala mansa, mas com olhar atento. Nada passava despercebido por ele nos galpões. Embora evitasse envolvimento com problemas, era conhecido por sua memória fenomenal para detalhes, horários de caminhões, operadores de cada turno, e até as cores das etiquetas usadas em cada linha de produção. Toledo não gostava de fofoca, mas gostava de justiça, e Ricardo sabia disso desde o dia em que o viu denunciar um gerente que tentou manipular laudos de segurança. Quando questionado sobre movimentações recentes, Toledo hesitou. Olhou ao redor, certificou-se de que ninguém estava ouvindo, e então revelou que também havia percebido coisas estranhas. Alguns caminhões que chegavam de madrugada eram descarregados sem registro. E, ainda mais suspeito, sempre estavam envolvidas as mesmas 3 pessoas: Rui, operador temporário; Miranda, assistente de almoxarifado; e um homem desconhecido que só aparecia à noite. Toledo afirmou que não sabia quem ele era, apenas que usava crachá sem nome, apenas com o logotipo da empresa, algo absolutamente irregular. A descrição bateu com os homens que Ricardo vira na madrugada anterior. Helena sugeriu que precisavam de alguém com acesso aos documentos internos, alguém que pudesse verificar as movimentações sem levantar alerta. Foi quando surgiu o nome de Sérgio, analista júnior do setor de compras. Sérgio era jovem, ambicioso, mas extremamente frustrado com a falta de reconhecimento. Não fazia parte do grupo de favoritos da diretoria, então ninguém prestava muita atenção nele. Exatamente por isso, ele tinha vantagem: poderia investigar sem ser notado. Ricardo conhecia superficialmente, mas sempre o via trabalhando até tarde, analisando planilhas enquanto o resto do setor já havia ido embora. Quando Helena convidou Sérgio para uma conversa discreta, ele mostrou-se inicialmente receoso. Não queria ser associado a problemas internos, pois ainda nutria a esperança de crescer na empresa. Mas quando Ricardo, com voz firme, disse: "Se você não nos ajudar, esse lugar vai cair em cima da gente e ninguém vai restar para contar a história", Sérgio percebeu que aquilo era maior do que burocracia. Ele concordou em analisar relatórios de entrada e saída de insumos de forma paralela, usando sua própria planilha, longe dos sistemas oficiais que podiam estar comprometidos. Enquanto Sérgio investigava números, Ricardo e Helena tentavam entender padrões físicos, horários, rotas, movimentação de caminhões. Durante uma das observações, Helena notou que o guarda do portão 3, Castro, sempre fazia vista grossa para um caminhão específico. Castro era conhecido por ser rígido com todos os motoristas, sempre conferindo documentos com precisão militar. Mas, com aquele caminhão, ele simplesmente balançava a cabeça e liberava. Isso não acontecia por acaso. Castro tinha fama de ser honesto, mas ultimamente vinha demonstrando alterações de humor e comportamentos estranhos. Como se estivesse sendo pressionado ou comprado. Ricardo decidiu falar com Castro, mas de maneira cuidadosa. Encontrou-o no intervalo, sentado sozinho, com o olhar perdido. Quando mencionou o caminhão suspeito, o guarda ficou tenso imediatamente. Não negou, apenas desviou o olhar, as mãos trêmulas segurando o copo de café.
Não se mete nisso, Ricardo, disse ele, quase sussurrando. Tem coisa que não dá para mexer. Essa reação deixou claro que Castro não estava ali por vontade própria. Havia algo ou alguém controlando suas ações. E isso ampliava ainda mais o escopo da operação. Nesse momento, a figura do antagonista começou a ganhar forma. O diretor Vidal, até então uma presença distante, surgia agora como peça central. Helena revelou que, meses atrás, o diretor havia vetado uma auditoria completa nos estoques, alegando custos desnecessários. Além disso, após mudanças internas na gerência, vários funcionários antigos foram transferidos para setores isolados, sempre aqueles que conheciam detalhes sensíveis da logística. Isso explicava por que Ricardo, com seu conhecimento extenso das rotas, vinha sendo deslocado para funções menores de maneira abrupta. Queriam mantê-lo longe do cerne da operação. Enquanto Helena estruturava dados físicos e Sérgio organizava relatórios sigilosos, Ricardo decidiu observar discretamente pessoas que circulavam nos galpões à noite. Foi então que identificou Paulo, um técnico de manutenção que costumava ser invisível para todos. Paulo trabalhava sozinho, raramente conversava com alguém, mas tinha acesso privilegiado a áreas que ninguém mais acessava sem autorização. Ricardo começou a notar que Paulo sempre aparecia momentos antes de câmeras pararem de funcionar por falha técnica. Ele parecia parte de algo maior, talvez não voluntariamente, mas inserido de forma estratégica no esquema. Apesar de parecerem pessoas comuns, cada uma daquelas peças secundárias tinha papel fundamental no tabuleiro. Helena com seu olhar atento e coragem moral, Sérgio com sua habilidade de interpretar sistemas internos, Toledo com memória e sensibilidade para padrões, Castro, pressionado e temeroso, Paulo, o executor silencioso de ordens suspeitas. Todos, mesmo sem saber, orbitavam o mesmo núcleo de corrupção que se escondia sob o manto da indústria Calderon. E Ricardo, no centro disso, começava a unir os fios antes soltos. Mas personagens secundários não são apenas aliados. Ricardo sabia que certos nomes, embora não tivessem aparecido diretamente, atuavam como obstáculos. Um deles era Miranda, assistente de almoxarifado visto como exemplar pela diretoria. Sempre sorridente, sempre solícita, mas com acesso direto ao controle de estoque. Foi só com Sérgio cruzando informações que perceberam que Miranda estava presente em todos os turnos onde havia divergência de material. Ela era mais do que cúmplice. Era responsável por manipular o sistema para esconder entradas e saídas ilícitas. O outro operador, Rui, tinha fama de ser agressivo e hostil, alguém que ninguém desafiava. Ele fazia parte do esquema de transporte interno e sempre tratou Ricardo com desprezo. Agora o motivo ficava claro. Ele se via como linha de frente do grupo clandestino e não queria um motorista experiente como Ricardo no caminho. A presença de Rui adicionava perigo físico imediato à situação. Enfrentá-lo diretamente era arriscado. Rui não era apenas cúmplice, era braço forte da operação. Ao longo desses encontros e descobertas, Ricardo entendeu que não estava apenas lidando com funcionários desonestos. Estava enfrentando uma cadeia completa, uma estrutura com hierarquia, funções e rotinas escondidas à sombra do trabalho honesto. A maior surpresa, porém, foi perceber que pessoas boas também estavam presas na teia, forçadas a agir sob medo, ameaça ou dependência financeira. Isso complicava tudo, não era apenas expor o esquema, era proteger inocentes. Com cada peça se revelando, Ricardo sentiu a responsabilidade aumentar. Ele não buscava a glória. Não queria ser herói. Só queria justiça, e que ninguém mais fosse usado como ferramenta por gente poderosa e corrupta. Seus aliados não eram muitos, mas eram fortes. E agora estavam todos conectados por um objetivo comum: desmontar a operação clandestina antes que ela destruísse a indústria e suas vidas. A mesa estava montada. E Ricardo sabia que a próxima etapa seria mais arriscada: começar a puxar os fios que sustentavam o esquema. Ricardo começou a observar o pátio de uma maneira diferente, como se cada caminhão, cada palete e cada funcionário carregasse um pedaço do enigma que ele precisava resolver. Já não via o turno como apenas mais um dia de trabalho. Era um tabuleiro onde forças escondidas se moviam em silêncio. Aos poucos, ele percebeu que havia rotas que nunca apareciam no painel oficial, horários que mudavam sem aviso e cargas lacradas por terceiros. Aquilo era mais do que desorganização, era controle deliberado. Ele decidiu que, para avançar, teria que agir com precisão e sem chamar atenção. Começou a simular atrasos pequenos nas rotas suspeitas, apenas para ver quem reagia. O padrão emergiu rapidamente:
Sempre quando um caminhão ligado ao setor de insumos químicos atrasava, Vinícius aparecia irritado, exigindo justificativas, mesmo quando não era supervisor daquela área. Aquela reação era desproporcional e reveladora. Alguém que vigia tanto um transporte específico certamente tinha algo a perder. Enquanto isso, Helena trabalhava nos bastidores. Em vez de confrontar registros diretamente no sistema, ela começou a puxar relatórios antigos, cruzando datas de notas fiscais com movimentações manuais. Quanto mais ela investigava, mais encontrava divergências pequenas, porém repetitivas. Todas tinham uma assinatura parecida, ajustes manuais feitos por senhores do pátio que supostamente não tinham acesso para isso. Para Helena, isso era uma prova clara de que alguém poderoso autorizava funções que deveriam ser protegidas. Darlan, por sua vez, aproximou-se dos motoristas mais antigos, tentando entender há quanto tempo o clima estranho havia começado. Muitos evitavam o assunto, desviavam o olhar ou mudavam de conversa. Mas um deles, um veterano quase aposentado, deixou escapar uma frase curta: "Tem rota que só um tolo aceitaria fazer sem perguntar nada." Quando Darlan tentou extrair mais, o homem apenas levantou as mãos, pedindo para esquecer o assunto. Aquele silêncio tinha peso e medo. Numa noite úmida, após o terceiro turno, Ricardo decidiu testar a teoria de que alguém monitorava suas ações. Ele estacionou o caminhão mais longe que o habitual e permaneceu lá dentro, com as luzes apagadas. Minutos depois, viu Vinícius surgindo no pátio, andando nervoso, observando a movimentação ao redor, como se estivesse procurando alguém. Era claro, Vinícius queria saber onde Ricardo estava. Aquilo confirmava que o motorista tinha virado um obstáculo inesperado. Com a confiança crescendo, mas o risco também, os três decidiram fazer uma reunião discreta no depósito de peças desativado. Era um lugar esquecido, com cheiro de óleo velho e ferramentas abandonadas nas prateleiras. Helena levou uma pasta cheia de documentos. Darlan trouxe o mapa antigo das rotas e Ricardo compartilhou suas observações sobre o comportamento de Vinícius. Quando juntaram tudo, perceberam que nenhuma das evidências isoladas era suficiente, mas, juntas, formavam um desenho claro. Esse desenho apontava para um desvio sistemático de insumos químicos de alto valor, usados em processos-chave da produção. A operação clandestina não apenas drenava recursos da empresa, como também colocava em risco a segurança da indústria, já que esses insumos exigiam controle rigoroso. Bastava uma falha na cadeia de armazenamento para causar um acidente em larga escala. Ricardo sentiu um peso no peito ao perceber que aquilo já não era só sobre injustiça, era sobre perigo real. Mas havia um obstáculo gigantesco: não tinham provas conclusivas. Tudo o que possuíam eram indícios fortes e comportamentos suspeitos. Para desmontar o esquema, precisariam de algo que fosse impossível de contestar. Foi então que Helena teve uma ideia arriscada: capturar uma rota em tempo real, documentando cada fase, cada parada, cada selo e cada pessoa envolvida. Isso significava que Ricardo teria que dirigir uma das cargas suspeitas, sabendo que poderia estar sendo observado. Ricardo aceitou, mas não sem sentir um frio na espinha. Ele sabia que, se estivesse certo, poderia encontrar pessoas perigosas pelo caminho. E se estivesse errado, poderia ser acusado de manipular provas ou de interferir na operação da empresa. Mas havia algo dentro dele, talvez a necessidade de justiça, talvez a indignação por ter sido humilhado tantas vezes, que o empurrava para frente. Ele não podia mais recuar. Enquanto isso, Vinícius começou a agir de forma mais agressiva. Começou a aparecer em pontos onde normalmente não tinha motivo para estar, como o setor de abastecimento e a área de conferência. Suas perguntas tornaram-se mais diretas, suas olhadas mais prolongadas. Era evidente que ele desconfiava de alguém, e Ricardo tinha a sensação crescente de que o alvo era ele. Mas o motorista decidiu explorar isso. Às vezes, provocar o antagonista faz com que ele revele mais do que pretende. No dia seguinte, Helena conseguiu autorizar uma rota específica, camuflada entre as entregas normais. Era um carregamento de insumos valiosos, destinados a uma ala pouco movimentada da fábrica. Para evitar desconfiança, ela manteve tudo no sistema como se fosse uma entrega rotineira, mas marcou digitalmente pontos onde Ricardo deveria ativar o gravador escondido no painel. O plano era simples em teoria, mas extremamente perigoso na prática. Quando Ricardo subiu no caminhão, sentiu seu coração acelerar. Ele conferiu o painel, os espelhos e o selo da carga, fingindo normalidade. Mas por dentro, ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem retorno. A rota começou tranquila,
mas sua mente trabalhava rápido, analisando cada sombra, cada veículo que o seguia por mais de alguns minutos. Para sua surpresa, percebeu um carro preto seguindo-o desde a saída da fábrica. Coincidência? Ele duvidava. Darlan, posicionado em outro caminhão para dar cobertura, manteve uma distância segura, observando tudo. Ele tinha um rádio escondido, preparado para avisar Helena caso algo desse errado. A presença dele dava a Ricardo uma sensação de apoio, mesmo que distante. Mas também aumentava a tensão. Qualquer erro poderia colocar os dois em risco. A rota prosseguia, e o carro preto continuava atrás, como um predador estudando sua presa. Quando chegou ao primeiro ponto marcado, Ricardo estacionou por alguns segundos, simulou verificar um pneu e acionou o gravador escondido. Seu coração batia forte. Ele sabia que, se alguém estivesse de olho, aquilo poderia levantar suspeitas. Foi então que, ao subir de volta na cabine, viu o carro preto diminuir a velocidade e parar poucos metros atrás. Ricardo sentiu o ar faltar por um instante, mas continuou dirigindo, tentando não demonstrar pânico. Enquanto isso, na fábrica, Helena monitorava os dados do GPS, percebendo que algo estava fora do padrão. O caminhão de Ricardo estava sendo seguido por uma distância que não fazia sentido para uma rota interna. Ela tentou manter a calma, respirando fundo, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não a deixava. Enviou uma mensagem codificada para Darlan, apenas 2 palavras: atenção máxima. A estrada começou a estreitar, e Ricardo percebeu que estava entrando em uma área mais isolada. Era exatamente ali que ocorria a maior parte dos desvios, segundo os registros. O medo aumentou, mas também a determinação. Ele sabia que precisava continuar, mesmo que isso significasse enfrentar diretamente quem estava por trás da operação. Seus dedos apertaram o volante até doer. Foi quando aconteceu algo inesperado. O carro preto acelerou e emparelhou ao lado do caminhão. Ricardo desviou o olhar por uma fração de segundo e viu um homem ao volante, alguém que ele já tinha visto nos pátios da empresa. Aquele reconhecimento instantâneo fez seu estômago revirar. Não era apenas um desconhecido monitorando a rota, era alguém infiltrado dentro da própria indústria. O homem no carro preto não tentou falar, nem fazer sinal. Apenas manteve a velocidade ao lado, observando, como se quisesse deixar claro que sabia exatamente o que Ricardo estava fazendo. Era um aviso silencioso: pare agora, antes que vá longe demais. Mas Ricardo acelerou levemente, fingindo ignorar. Ele não tinha mais escolha. Já estava no meio do tabuleiro, e recuar não era mais uma opção possível. A poucos quilômetros do segundo ponto marcado, Ricardo percebeu que o carro desistiu e ficou para trás. Foi estranho, quase anticlimático. Mas aquilo só aumentou sua desconfiança. Talvez o homem tivesse recebido uma ordem. Talvez estivesse indo avisar alguém. De qualquer forma, a sensação de ameaça persistia. O ar parecia mais pesado, como se a rota tivesse se tornado um corredor estreito prestes a desabar. Darlan comunicou pelo rádio: ele não está seguindo mais, mas não se anime. Isso não é sinal de paz. É sinal de que algo mudou. Ricardo sabia que o colega tinha razão. Se o carro desistiu, era porque o próximo movimento seria mais perigoso. Ainda assim, ele continuou. Precisava registrar cada etapa, cada pessoa envolvida, cada irregularidade. Suas mãos tremiam, mas sua determinação crescia. Quando chegou ao segundo ponto, Ricardo realizou o mesmo procedimento discreto, mas dessa vez sua cabeça estava cheia de perguntas. Quem era exatamente aquele homem? Para quem ele respondia? E por que havia desistido tão rápido? Algo em seu instinto dizia que aquilo não era o fim, era o prenúncio de algo maior. E, de fato, estava prestes a descobrir. Helena, do outro lado da linha, percebeu um novo sinal nos registros, uma alteração repentina na rota oficial, introduzida por um usuário que não estava no turno. Aquilo era extremamente suspeito. Ela engoliu seco, entendendo o que aquilo significava. Alguém dentro da administração estava tentando intervir diretamente no trajeto de Ricardo. Era o tipo de movimento que só alguém com muito poder poderia realizar. E então, no final daquele trecho sinuoso, Ricardo viu algo que fez sua respiração travar. 2 caminhões da própria empresa, parados em um local onde nunca deveriam estar. Ambos ocupavam a estrada estreita, deixando apenas uma passagem mínima. Seus motores estavam desligados, mas havia homens ao redor,
homens que ele já havia visto no estoque, na conferência e até nos corredores da administração. Era ali. A operação clandestina estava à sua frente. E Ricardo entendeu o risco real. Se avançasse, poderia nunca mais sair dali. Se recuasse, perderia a única chance de desmascarar tudo. Ele respirou fundo, sentiu o peso da decisão e percebeu que, naquele momento, estava completamente sozinho dentro da cabine, mas carregando nas mãos a verdade que poderia derrubar todo o esquema. Ricardo segurou firme o volante ao perceber que estava diante de algo muito maior do que suspeitava. Os dois caminhões posicionados em diagonal formavam um bloqueio calculado, quase militar. Nada ali parecia improvisado. Era como se o lugar tivesse sido preparado especificamente para receber quem ousasse se aproximar demais. O coração dele batia no ritmo do motor, mas seu instinto dizia que parar naquele trecho poderia selar o seu destino. Ainda assim, se recuasse, perderia a única chance de entender quem comandava tudo. Ele respirou fundo, colocou o caminhão em ponto morto e analisou a cena como um caçador observando uma emboscada. 3 homens circulavam ao redor dos veículos, conversando em voz baixa. Não pareciam surpresos com sua presença. Na verdade, agiam como se estivessem esperando exatamente por ele. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Aqueles rostos eram familiares, nunca próximos dele, mas sempre presentes nas áreas de carga mais seladas. O rádio chiou ao lado dele, quase o fazendo pular no banco. A voz de Darlan surgiu, tensa, sussurrada. Ricardo, não avança. Estou vendo tudo de longe. Eles estão armando alguma coisa. O motorista apertou o rádio, tentando manter a voz firme, embora sentisse as mãos suadas. Se eu parar, eles fecham o cerco. Se eu for, posso descobrir o que está realmente acontecendo. Era um dilema que parecia sem saída, mas algo dentro dele pedia coragem. De repente, um dos homens se aproximou lentamente, caminhando até ficar quase em frente à cabine de Ricardo. Era Mauro, um dos conferentes da noite, conhecido por ser leal demais a certos gerentes. Mauro levantou a mão, fazendo sinal para ele descer do caminhão. O gesto parecia cortês por fora, mas havia dureza no olhar. Era o olhar de quem não aceitaria um não como resposta. O ar ficou pesado, carregado de intenções ocultas. Ricardo cogitou descer. Mas antes que pudesse abrir a porta, percebeu um detalhe importantíssimo. O selo traseiro da carga, que deveria estar intacto, estava com um pequeno corte lateral, quase invisível, exceto para alguém acostumado a conferir cargas todos os dias. Aquilo significava que haviam mexido no lacre antes mesmo de ele sair da fábrica. O plano, portanto, era muito mais profundo. Alguém precisava que aquela rota fosse controlada desde o começo. Com o coração acelerado, Ricardo entendeu a armadilha. Se dissesse, poderiam acusá-lo de romper o lacre, de adulterar a carga ou até de roubo. Seria a palavra deles contra dele, e eles tinham poder. A sensação de perigo transformou-se em adrenalina pura. Ele precisava agir antes que fosse tarde. Passou a mão discretamente pelo painel e ativou o gravador pela 3ª vez. Se aquela fosse sua última rota, ao menos deixaria rastros. O conferente Mauro percebeu que Ricardo não se mexia e mudou a postura. Bateu na porta da cabine, desta vez com mais força, e gritou: "Desce! Precisamos conferir a carga." Ordem da chefia. O tom agressivo denunciava a farsa. Nenhuma conferência era feita no meio de uma estrada secundária, muito menos sem aviso. Era evidente que estavam em desespero, e isso, paradoxalmente, deu coragem a Ricardo. Quanto mais eles pressionavam, mais ele desconfiava que estavam com medo. Enquanto isso, Helena, na fábrica, percebeu que não conseguia mais visualizar a rota de Ricardo. A posição do caminhão simplesmente congelou no mapa. Era como se alguém tivesse desativado o rastreador. O pânico tomou conta dela. Respirou fundo e atualizou o sistema várias vezes, mas nada mudava. Era um sinal claro de interferência. Ela olhou para o corredor vazio e entendeu. Ricardo estava sozinho, cercado, e ela precisava agir rápido. Ricardo tomou uma decisão arriscada. Colocou o caminhão em primeira marcha e avançou lentamente, como se estivesse cedendo. Mauro recuou alguns passos, surpreso. Mas, ao invés de parar ao lado dos caminhões, Ricardo acelerou bruscamente, fazendo o motor rugir. O caminhão saltou para frente, criando um instante de caos. Os homens gritaram,
se afastando por reflexo. O caminho ainda estava parcialmente bloqueado, mas havia uma brecha estreita, estreita demais para um caminhão grande, mas talvez possível. Com precisão quase impossível, Ricardo alinhou o veículo e forçou a passagem, raspando a lateral do para-choque no caminhão parado. O barulho metálico ecoou como um trovão na estrada. Centímetros separavam sua cabine da lataria adversária. Um movimento errado e ele ficaria preso, ou pior. Mas Ricardo não recuou. O caminhão avançou, rangendo, lutando contra o espaço apertado, até que passou. A adrenalina explodiu dentro dele, misturada a um medo brutal. Atrás, os homens começaram a gritar. 2 correram para pegar o carro preto, enquanto o terceiro pegou um rádio, falando desesperadamente com alguém. Aquilo confirmou a suspeita. O motorista não era apenas observado, havia uma cadeia hierárquica coordenando cada passo. Ricardo sabia que a perseguição começaria em segundos. Pisou fundo no acelerador, tentando ganhar vantagem antes que o carro se aproximasse. Darlan, vendo tudo de longe, entrou em pânico. Ele acelerou seu próprio caminhão, tentando criar uma distração, mesmo sabendo que arriscava seu emprego, talvez até sua segurança. No rádio, ele gritava: "Sai daí! Eles estão vindo atrás!" Isso passou de suspeita. Ricardo. Isso é operação pesada. Mas Ricardo estava focado, com o olhar fixo na estrada estreita que serpenteava entre galpões abandonados e depósitos esquecidos pela empresa. O caminhão preto surgiu segundos depois, acelerando violentamente. Ricardo olhou pelo retrovisor e viu o mesmo homem de antes, tenso, irritado, quase desesperado. A perseguição começou com força total. A estrada tremia com os motores. E, conforme a poeira subia, Ricardo entendia que havia cruzado o limite. Agora, não estavam apenas tentando intimidá-lo. Estavam tentando impedi-lo de levar aquela rota até o fim. A fábrica, naquele momento, seguia sua rotina como se nada estivesse acontecendo. Máquinas funcionando, operadores conversando, chefias revisando planilhas. Mas a verdadeira guerra acontecia ali, longe dos olhos comuns. E Ricardo se tornou, sem querer, o protagonista de uma disputa que envolvia dinheiro, poder e silêncio. Um silêncio cultivado há anos, e que agora estava sendo rompido. O caminhão balançava violentamente conforme Ricardo tentava desviar de buracos e trechos irregulares. A estrada não era adequada para alta velocidade, mas ele não tinha escolha. A distância entre ele e o carro diminuía. Ele respirava ofegante, suando, pensando em cada curva como se fosse sua última. O gravador no painel registrava tudo, inclusive a perseguição, e essa prova talvez fosse a mais valiosa até agora. Em uma curva fechada, o caminhão derrapou um pouco, levantando poeira. O carro se aproximou, quase tocando o para-choque traseiro. Ricardo sentiu o impacto iminente e segurou firme. Mas, num golpe de sorte ou instinto, conseguiu manter o controle. O carro, ao tentar colar demais, acertou uma pedra lateral e perdeu alguns segundos. Segundos preciosos que deram a Ricardo uma vantagem mínima, porém vital. Foi nesse intervalo que Helena finalmente conseguiu recuperar o rastreamento, graças a um código que contornava a alteração feita. Quando viu o ponto vermelho se movendo em alta velocidade, seu estômago virou. Ela entendeu instantaneamente o que significava. A perseguição estava em andamento. E se Ricardo fosse pego, não haveria testemunha, não haveria prova, não haveria verdade. Só silêncio. Ela fez algo impensado. Enviou um alerta direto ao gerente-geral, usando um protocolo que só deveria ser acionado em caso de risco extremo. Era perigoso, pois poderia alertar o próprio culpado, caso estivesse envolvido. Mas ela não tinha escolha. Precisava mover o tabuleiro. Precisava pressionar os altos escalões, mesmo que isso custasse sua carreira. A estrada começou a descer, e o caminhão ganhou velocidade natural. Ricardo aproveitou a inclinação, mas o perigo aumentou. Um erro, e ele poderia capotar. Sua mente trabalhava como maquinista experiente, calculando frenagem, peso, curvas. O carro preto reapareceu no retrovisor, mais agressivo. Era como se o motorista tivesse recebido ordens novas, ordens definitivas. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um segundo veículo surgiu à frente. Não era um carro inimigo. Era o caminhão de Darlan, que acelerou ao máximo, posicionando-se atrás de Ricardo e bloqueando parcialmente a passagem do carro perseguidor.
Foi um ato de coragem extrema. Talvez até loucura. Mas foi o suficiente para diminuir a pressão sobre Ricardo. E isso mudaria tudo. O carro preto tentou forçar passagem ao lado do caminhão de Darlan, mas a estrada era estreita demais. Os veículos quase se tocaram. Darlan manteve a linha, mesmo tremendo por dentro. Ele sabia que poderia ser demitido, preso ou pior. Mas também sabia que não podia deixar Ricardo sozinho. Era aquele tipo de lealdade que se forma no fogo, ou nunca se forma. Ricardo, vendo a manobra, sentiu uma mistura avassaladora de gratidão e culpa. Ele não queria envolver Darlan tão profundamente, mas agora era tarde. Eles estavam juntos, correndo contra um esquema criminoso que se estendia muito além do pátio da fábrica. E cada segundo revelava algo novo, e mais perigoso. A estrada finalmente se abriu para uma área mais larga, e Ricardo percebeu algo inquietante. A rota silenciosamente estava sendo desviada. Não pelo GPS oficial, mas por placas novas, pintadas recentemente, como se alguém quisesse direcionar caminhões para pontos específicos. Era uma descoberta assustadora. A operação clandestina tinha infraestrutura própria. Eles eram muito mais organizados do que imaginavam. Ao perceber isso, Ricardo tomou a decisão mais ousada do dia: não seguiria as placas. Virou bruscamente à esquerda, entrando em uma via pouco usada, quase esquecida. O caminhão chacoalhou, mas manteve a trajetória. O carro preto tentou acompanhar, mas perdeu alguns segundos cruciais. Era exatamente o que Ricardo precisava: uma chance de respirar, mesmo que mínima. E foi nesse exato momento, com poeira levantando atrás do caminhão e o carro perseguidor lutando para alcançá-lo, que Ricardo percebeu algo essencial. A luta não era apenas para escapar. Era para sobreviver tempo suficiente para expor toda a verdade. E, naquele instante, ele entendeu que o verdadeiro conflito ainda estava por vir. O silêncio naquela noite parecia mais pesado que o ar quente e metálico da indústria. Ricardo ficou dentro do carro por alguns segundos, observando as luzes do galpão principal piscarem de um jeito estranho, como se alguém estivesse mexendo na rede elétrica. Ele sabia que aquilo não era coincidência. Quanto mais eles se aproximavam da verdade, mais o esquema reagia como um organismo vivo prestes a se defender. Seu coração batia rápido, mas não por medo. Era a certeza de que a próxima ação definiria tudo. E, por isso mesmo, não poderia falhar. Mariana, a analista de controle, enviou uma mensagem curta mas perturbadora. Eles aceleraram o desvio. Hoje vai ser maior que todos os anteriores. Isso significava duas coisas ao mesmo tempo. Alguém percebeu que estava sendo observado e antecipou o golpe final. Era exatamente o que Ricardo temia. Se deixassem aquele carregamento sair sem serem detectados, o esquema ganharia força, desapareceriam rastros, e qualquer denúncia pareceria delírio. Era uma corrida contra o tempo, e o relógio já estava na reta final. Ricardo reuniu o pequeno grupo no estacionamento: João da manutenção, que sabia por onde passavam os cabos clandestinos; Luciana, da segurança interna, que tinha acesso às câmeras; e Mariana, que mesmo tremendo assumiu o risco de estar ali pessoalmente. Ele os encarou com seriedade, mas sem peso. Hoje, ou desmontamos isso, ou nós vamos ser desmontados. Ninguém recuou. Na verdade, todos se aproximaram mais, como se aquele momento fosse a consolidação de algo maior que eles. Era sobre corrigir o que todos fingiram não ver por tempo demais. A entrada pelo corredor dos insumos estava mais escura do que o normal, como se tivessem desligado alguns sensores. João notou imediatamente: não é apagão, é intencional. Mexeram no painel. Isso confirmava que o antagonista, o gerente Valdo, não estava apenas tentando proteger seu esquema. Estava preparando o terreno para incriminar alguém, provavelmente Ricardo, caso algo desse errado. Aquilo elevou as stakes. Eles não estavam apenas investigando. Estavam caminhando direto para uma armadilha. Luciana plugou um tablet no sistema de câmeras secundárias, as que poucos lembravam que existiam. Imagens granuladas surgiram, mas suficientes para revelar homens movimentando paletes de insumos com uma precisão quase militar. A organização do crime tinha claramente gente experiente. Ricardo sentiu um arrepio. O esquema era maior do que tinham imaginado. Não era apenas desvio, era exportação clandestina. E se fosse isso, a empresa poderia falir em semanas quando o rombo viesse à tona. O impacto seria devastador para centenas de famílias. Mariana, respirando fundo, mostrou uma folha que tirou do bolso.
cópias dos relatórios manipulados. Se pegarmos o carregamento e fizermos o cruzamento com isso, conseguimos provar. Era arriscado demais andar com provas físicas, mas necessário. Ricardo segurou o papel como se fosse uma bomba relógio. A noite inteira estava montada para explodir no menor movimento errado. Cada passo agora ecoava como se o chão estivesse avisando que aquele era território inimigo. Enquanto avançavam pelo corredor, um som ecoou atrás deles. Passos apressados que pararam de repente. Ricardo fez sinal para todos ficarem em silêncio. O ambiente tinha aquela tensão densa que precede colisões inevitáveis. Ele encostou na parede, tentando ouvir melhor. E então percebeu, não era um funcionário qualquer. Era Valdo. Ele caminhava conversando ao telefone com alguém, dizendo que o motorista intrometido estava ficando ousado demais e que se ele aparecer por aqui, a gente resolve. A ameaça não era metafórica. Ricardo sentiu a espinha gelar. Eles esperaram Valdo se afastar para seguir adiante, mas algo estava diferente em Ricardo. Até aquele momento, ele acreditava que só precisava juntar provas. Agora entendia que havia risco físico real. Se fossem pegos ali dentro, àquela hora, ninguém garantiria sua segurança. Isso fez a adrenalina subir, mas também trouxe uma lucidez brutal. Era o momento de ser mais estratégico do que jamais foi na vida. E, ironicamente, foi ali, no medo, que ele ficou mais firme. Quando chegaram ao setor dos contêineres externos, viram o que não queriam. O caminhão já estava sendo carregado, o último passo antes da fuga do material. Só que dessa vez havia algo novo, placas falsas no veículo, provavelmente para despistar qualquer fiscalização. Aquilo confirmava o nível do crime. Ricardo sentiu aquela mistura de indignação e urgência queimando no peito. Ele se virou para o grupo e disse: se deixarmos esse caminhão sair, acabou. Para todos nós. Foi então que, pela primeira vez naquela investigação clandestina, todos concordaram em tomar uma decisão que quebrava as regras, mas honrava a ética. Interceptar o caminhão antes que saísse, com as câmeras secundárias gravando tudo. Era arriscado, quase irresponsável, mas necessário. E quando deram o primeiro passo para avançar, o portão eletrônico começou a descer sozinho, fechando a única saída. Não havia dúvida. Alguém sabia que eles estavam ali. E assim o pré-clímax terminava com uma verdade incômoda. Eles não estavam mais à caça do esquema. Agora, também eram perseguidos por ele. Ricardo sentiu o mundo reduzir-se à visão do painel, ao ruído do motor e ao gravador discreto que pulsava como um testemunho vivo do que acontecia. A estrada secundária abriu-se em um descampado onde as luzes da empresa recuavam, tornando tudo mais escuro e silencioso. Ele sabia que, a partir daquele ponto, não haveria volta improvável. O carro preto reapareceu como uma sombra sinistra, e outros veículos surgiam por trás, perfeitamente sincronizados. Era uma operação montada com precisão militar, e Ricardo, sozinho na cabine, foi a peça que decidiu desafiar o tabuleiro inteiro. Ao abrir a cancela improvisada que bloqueava o caminho, Ricardo viu frente a frente algo que nunca esperara. Um pátio improvisado com homens, veículos e tanques, correntes humanas que pareciam prontos para impedir qualquer avanço. Entre as figuras, Vidal estava lá, não apenas presente, mas com a postura de quem controla a partida. Seu rosto, iluminado pelos faróis, endureceu quando cruzou os olhos com Ricardo. Naquele olhar, havia menos surpresa e mais frieza calculada. O diretor sabia que algo havia vazado. O que ele não esperava era que o motorista tivesse coragem de chegar até ali. Ricardo desceu da cabine com as mãos altas, tentando parecer menos ameaçador do que sentia. Em poucos passos já estava cercado por rostos duros. Mauro, Rui, Diniz e outros cúmplices surgiram como sombras de um passado que se sustentou com complicitudes. O som metálico das botas no chão parecia marcar o compasso de um julgamento iminente. Ainda assim, havia algo novo no ar. Não era apenas retaliação, havia pressa, desequilíbrio. Algo tinha saído do controle deles e isso os tornava perigosos de maneira imprevisível. Você veio até aqui acreditando no que acha que sabe? Perguntou Vidal, com voz baixa e cortante. Havia plateia, homens que aguardavam a ordem para calar o motorista, para fazê-lo desaparecer nos processos internos e nas manchetes mortas. Ricardo sentiu as palavras virarem pedra na boca, mas não recuou. Respirou fundo e, com a voz que tanto caracterizava, respondeu: vim com provas. Vim com nomes. Vim com gravações. Os olhos dos presentes se estreitaram. A tensão tornou-se quase palpável.
Era a declaração que dividia o antes do depois. Nesse instante, Helena, estrategicamente posicionada em um muro próximo com um pequeno grupo de aliados, fez sinal para que Sérgio ativasse a transmissão que havia conseguido infiltrar na rede interna da empresa. A ideia era simples e arriscada: expor, em tempo real, as conversas e imagens que comprovavam o esquema, tornando impossível que Vidal e seus comparsas apagassem tudo apenas com ordens internas. Ricardo ouviu um som distante, como se a fábrica inteira tivesse prendido a respiração, e então, como uma onda, conversas gravadas começaram a ecoar por rádios e alto-falantes improvisados que Sérgio havia ligado. A reação foi imediata. Os rostos antes calmos ruíram em expressões de choque, indignação e, para alguns, pavor. Havia vozes que reconheciam números de lotes, menções a fornecedores de fachada, instruções para driblar o sistema. Cada trecho reproduzido era uma facada contra o comando que tentou manter a imagem de integridade. Vidal, por um momento, perdeu a compostura. Suas palavras, antes cortantes, tremiam num discurso que tentava recuperar a autoridade enquanto a prova se transformava em opinião pública interna instantânea. Mas a exposição trouxe outro risco: a violência física. Rui avançou com um soco em direção a Ricardo, raiva e desespero transformando-o em um animal ferido. Ricardo desviou, sentindo a verdade da agressão. Não era apenas para silenciá-lo, era para impedir que as gravações seguissem públicas. Um empurra-empurra e rompeu. Darlan e outros colegas, que tinham acompanhado distância, investiram para proteger Ricardo, enquanto Helena tentava controlar a transmissão. Em poucos segundos, o espaço transformou-se num campo de batalha de corpo e emoção. Em meio ao caos, um detalhe crucial ocorreu. Castro, o guarda que antes parecia coagido, apareceu hesitante às margens da confusão. Seu rosto estava pálido, mas havia determinação nos olhos. Ele segurava na mão um envelope com documentos que provavam pressão externa sobre a segurança, ordens de superiores que exigiam conivência com saídas não registradas. Castro tinha sido coagido, mas agora optava por expor. Ao abrir o envelope e gritar o nome de quem dava ordens, o frágil equilíbrio do poder interno começou a se desfazer. Vidal reagiu como quem sente o chão desabar. Tentou desviar, chamou seguranças e tentou apagar emoções com autoritarismo. Porém, quando a voz de Castro soou nas rodinhas, aliados foram se afastando, segredos foram sussurrados. Empregados que antes fingiam não ver agora se aproximavam, alguns em choque, outros com coragem recém-descoberta. A reviravolta se completava. A exposição pública havia aberto uma válvula de coragem em quem também fora manipulado, e uma massa de pessoas com memórias e provas começava a se formar. O conflito atingiu o ápice quando o carro preto, do qual haviam surgido os perseguidores, tentou forçar um bloqueio físico para retirar o gravador do painel do caminhão de Ricardo. Um dos comparsas de Vidal saltou, enrolou-se num cabo e foi imobilizado por Darlan e Ricardo em luta corporal intensa. O gravador caiu no chão, porém a mídia improvisada já assegurava sua reprodução. Cada esforço para destruir provas só servia para comprovar a fraqueza do esquema. O cenário virou testemunho. Já não havia mais apenas suspeita, havia excesso de evidências. A tensão escalou quando alguém, em desespero, tentou incendiar um tambor perto dos caminhões para criar confusão e dispersar as pessoas. O cheiro de combustível, o calor repentino e as faíscas fizeram com que todos recuassem. Foi Helena que, sem pensar, puxou um extintor e se lançou na frente do fogo, abafando as chamas e colocando sua própria vida em risco. A cena expôs um elemento moral fundamental. A coragem de uma só pessoa pode inverter o curso de uma tentativa de apagar a verdade. Enquanto o fogo era debelado, a polícia, acionada por um chamado anônimo que Sérgio havia programado para o momento exato, começou a surgir nas imediações. Não foi por sorte, foi estratégia. Sérgio havia configurado um protocolo de emergência para o qual entregou sinais quando a transmissão começou. As sirenes distantes trouxeram uma nova camada de pressão. Para Vidal e seus aliados, a chegada das autoridades significava que não haveria conciliação fácil. Agora, haveria inquérito, sindicância e talvez prisão. O pânico entre os conspiradores aumentou. Vidal, vendo a polícia aproximar, tentou comprar tempo com discurso de autoridade e pedidos de calma, mas sua voz soava falsa. Ele procurou a saída mais cômoda: culpa terceirizada. Apontou para operadores, disse que erros ocorreram por omissões técnicas, tentou minimizar as gravações como recortes maliciosos. Mas em todos os cantos, vozes firmes respondiam com fatos. Castro distribuía ordens assinadas, a transmissão reproduzia trocas de mensagens,
e documentos no envelope tornavam-se provas físicas. O cerco se fechava. Em um momento decisivo, Ricardo encarou Vidal e perguntou, sem ódio, apenas com tristeza: por que fez isso? A resposta de Vidal foi um mosaico: ganância, medo de perder influência, dívidas que eram maiores do que sua aparência de executivo poderia suportar. Foi uma confissão parcialmente sincera, porque, no fim, ele se revelava humano. Um humano que decidirá usar estruturas para salvar status e fortuna. A humanidade na voz dele provocou algo inesperado. Nem todos os cúmplices sabiam exatamente por que faziam o que faziam. Muitos apenas obedeciam ordens. A polícia começou a colher depoimentos e recolher provas. Alguns cúmplices tentaram fugir, outros se renderam. A tensão diminuiu devagar, convertida em processo. Enquanto isso, uma multidão de funcionários reunida observava, em choque e alívio. O que antes era silêncio cúmplice transformou-se em murmúrio de liberação. A exposição que Helena, Sérgio e Ricardo orquestraram não apenas expunha fatos, catalisava a coragem de todos que tinham sido pressionados, coagidos ou enganados ao longo do tempo. No calor do processo inicial de contenção, surgiu uma reviravolta emocional que Ricardo não esperava. Vidal, acuado, chorou. Não lágrimas de arrependimento fáceis, mas lágrimas de um homem que percebeu que havia sacrificado sua reputação e vidas de outros por ambição. Era a queda do antagonista tão necessária quanto dolorosa. Alguns ouviram suas desculpas, outros queriam justiça dura. A complexidade humana do antagonista se manifestava ali. Ele não era apenas vilão estereotipado, mas um líder que escolheu errado. Enquanto os oficiais lacravam documentos e recolhiam objetos, Castro, antes submisso, deu um passo adiante e ofereceu-se para testemunhar tudo. Sua coragem fez tremer o grupo que antes o controlava. O processo de verdade e responsabilização começava com força. Não apenas Vidal e seus operadores, mas toda a cadeia que permitiu o esquema agora enfrentava consequências. A sensação de que o sistema poderia, afinal, se curar ganhou força entre o pessoal. Ricardo, exausto, sentiu o peso da vitória e do custo ao mesmo tempo. Ele sabia que a luta não terminava ali. Processos judiciais e administrativos demorariam, e vidas seriam alteradas. Mas a verdade estava solta. Funcionários que antes tinham medo começaram a trocar olhares de alívio. Um governo interno de poder e medo havia sido parcialmente desmontado. A reviravolta se consolidou. O homem subestimado que dirigia cargas havia gerado uma onda que ninguém mais conseguiria conter completamente. Enquanto as luzes da viatura piscavam na noite, Helena aproximou-se de Ricardo e segurou suas mãos, olhos úmidos. Você fez o que precisava ser feito, disse ela, num misto de reconhecimento e cuidado. Ricardo sentiu a emoção aflorar, não por heroísmo, mas pela sensação de que algo justo havia sido plantado. Um movimento coletivo de pessoas que se uniram para revelar a verdade criava um eco que ultrapassaria aquela noite, talvez, mudasse a cultura da empresa. No fim do confronto, Vidal foi levado para prestar depoimento. Seus cúmplices foram identificados e detidos temporariamente, e os documentos apreendidos prometiam uma investigação aprofundada. Para os que ficaram, restava recompor a fábrica, reparar processos e, mais difícil, reconstruir confiança. A justiça começava a tramitar, mas a lição principal se mantinha. Quando um pequeno ponto de resistência resiste, pode quebrar uma cadeia inteira de conivência. E, naquele silêncio que sucedeu à tempestade, Ricardo subiu de volta à sua cabine. Olhou ao redor, viu colegas que se entreolhavam, viu pessoas que choravam de alívio, e percebeu algo essencial. O preço da verdade era alto, mas o preço do silêncio poderia ter sido catastrófico. Ele apertou o gravador na palma da mão e, por um instante, sentiu que aquele objeto testemunha era menos um troféu e mais um compromisso: garantir que a verdade fosse ouvida até as últimas consequências. O silêncio que tomou a indústria naquela manhã tinha um peso quase físico. Depois das prisões, das auditorias emergenciais e da revelação pública do esquema, todos caminhavam como se pisassem num território ainda instável, tentando entender como aquela engrenagem, que por tanto tempo funcionara em aparência perfeita, quase tinha implodido. Ricardo, parado próximo ao pátio de carregamento, observava caminhões entrando e saindo de forma organizada, como deveria ter sido desde sempre. Era estranho perceber que, naquele mesmo espaço, apenas semanas antes, o caos disfarçado de rotina se movia com confiança absoluta, acreditando que ninguém jamais teria coragem de puxar o fio errado. Mas alguém puxou. E agora tudo era diferente. Enquanto caminhava em direção ao setor administrativo para a reunião final com a diretoria, Ricardo sentia algo que não esperava:
uma mistura de alívio e vazio. Ele havia vencido, em teoria, mas o que vinha depois? Sua vida tinha tomado um rumo tão intenso, tão acelerado, que agora parecia existir um silêncio emocional ali dentro, como se o corpo ainda estivesse pronto para outra ameaça que não viria mais. O ar cheirava solvente e metal, mas também a novo, como se a própria estrutura da empresa tivesse respirado fundo depois do que ocorreu. Ele sabia que aquela caminhada final até a sala da diretoria marcaria não apenas o fim, mas o início de algo maior. Ao entrar na sala, encontrou diretores, auditores e alguns gestores que acompanharam o processo. Mas o que chamou sua atenção foi João, sentado no fundo, algemado, sob escolta. O antagonista da história parecia um homem menor, drenado, alguém que finalmente se viu sem as sombras que o protegiam. Ele ergueu o olhar quando viu Ricardo entrar, e havia algo ali, não era raiva, não era ódio. Era a expressão de alguém que, pela primeira vez, sentia o peso real de suas decisões. Uma espécie de reconhecimento silencioso de derrota. E, talvez, de culpa. A diretoria iniciou a reunião agradecendo oficialmente o papel de Ricardo e sua equipe na exposição do esquema. As palavras eram formais, mas havia genuinidade nelas, especialmente vinda da presidente da empresa, que, até então, sempre tinha pouca interação com funcionários do nível operacional. Ela falou sobre coragem, sobre integridade, sobre responsabilidade coletiva. Mas destacou algo que fez Ricardo sentir um calor diferente no peito, que, em toda a história da indústria, ninguém jamais tinha assumido um risco tão grande em nome do que era certo, sem sequer imaginar que teria alguma recompensa. Era ética crua, pura. E isso, disse ela, era raro. Ricardo escutou tudo em silêncio, mas sua mente ainda prendia na imagem de João com as mãos algemadas. Era impossível fingir que não havia uma tragédia humana ali também. João tinha feito escolhas horríveis. Sim. Tinha sido um manipulador, um oportunista, um cara capaz de sabotar uma indústria inteira e colocar dezenas de vidas em risco. Mas agora, o castelo dele tinha ruído. E no fundo, Ricardo sentia aquela velha compaixão que sempre teve, não por quem a pessoa era, mas pelo que ela poderia ter sido. Mesmo assim, justiça era justiça. E consequências são inevitáveis. Quando a reunião acabou, a presidente pediu que Ricardo ficasse um instante. Assim que a sala esvaziou, ela abriu uma pasta e colocou sobre a mesa. Dentro, havia documentos de promoção, plano de carreira e benefícios que Ricardo jamais teria imaginado receber. Era, de forma clara, um salto gigantesco. Não apenas um reconhecimento, uma mudança de vida completa. Mas o que realmente o atingiu foi a frase dela: a empresa precisa de líderes que vejam o que outros ignoram. E você viu. Era irrefutável. Ele tinha se tornado alguém que enxergava profundamente. E isso tinha valor. Ele assinou, mas antes de fechar a pasta, fez uma pergunta, uma que estava guardada há dias. Queria saber o que aconteceria com todos os outros funcionários que, mesmo sem envolvimento direto, tinham sido afetados pelo esquema, especialmente aqueles que dependiam do setor logístico e poderiam ser prejudicados pelas interrupções. A presidente sorriu, como se já esperasse isso. Explicou que programas de estabilidade temporária e realocação estavam sendo preparados. Que ninguém seria punido por erros que não cometeu. E que, ironicamente, o ato corajoso de Ricardo tinha salvado empregos, não destruído. Ele respirou fundo, era a resposta que precisava. Saindo do prédio administrativo, encontrou Cláudia e os outros esperando por ele no pátio. Eles sorriam, comemoravam discretamente, mas havia naquele grupo algo mais forte que alegria. Havia pertencimento. Eles tinham se tornado uma equipe real, forjada em risco e propósito. Cláudia se aproximou e, com aquele jeito prático e direto que sempre teve, perguntou: então? E agora? Ricardo deu um meio sorriso. Pela primeira vez, sentia que realmente sabia responder. Agora. A gente vive. E cuida para que isso nunca mais aconteça. Era simples. Mas era tudo. Os dias seguintes foram marcados por transformações profundas dentro da indústria. Sistemas novos foram implementados, modos de registro automatizados substituíram processos vulneráveis, e auditores passaram a circular de forma permanente. Mas o que realmente mudou foi a cultura interna. As pessoas conversavam mais, observavam mais, questionavam mais. A sombra do esquema tinha deixado uma cicatriz, mas também uma vacina. E a empresa, pela primeira vez em anos,
Parecia caminhar para um ambiente mais ético, mais transparente. Ricardo sabia que isso poderia ser o maior legado de todo aquele caos. João, por sua vez, enfrentou o julgamento com uma postura muito diferente da arrogância que exibia no auge de seu esquema. Em depoimento, admitiu parte das ações, explicou como começou, como cresceu e como perdeu o controle do próprio monstro que criou. Não foi um gesto heróico, mas foi humano. E, para Ricardo, foi suficiente para entender que até antagonistas têm camadas que a gente nunca vê. Mesmo assim, a sentença veio. E dura. Era o preço inevitável da ambição sem limites. Com o passar das semanas, Ricardo percebeu que o título de herói interno, embora bem intencionado, não era o que mais importava para ele. O que realmente mudará sua vida não foram as honras, mas o entendimento profundo de que coragem não nasce do desejo de aparecer, mas da incapacidade de permanecer calado diante de algo errado. Ele não era especial. Apenas não aceitou ser cúmplice da injustiça. E isso, descobriu, é um tipo raro de poder, um que qualquer pessoa pode ter, se decidir. A empresa inaugurou um novo centro logístico meses depois, e Ricardo foi convidado para fazer o discurso de abertura. Ele subiu ao palco com o uniforme impecável, o crachá novo e a postura firme, mas com o mesmo coração que entrou ali anos atrás, sem pretensão nenhuma além de trabalhar em paz. O público, formado por funcionários antigos e novos, esperava algo grandioso. Mas Ricardo começou com uma frase simples: tudo isso só existe porque alguém viu que não podia continuar acontecendo. E explicou que vigilância, ética e coragem eram pilares tão importantes quanto máquinas, caminhões ou tecnologia. Quando desceu do palco, muitas pessoas vieram agradecer. Mas o agradecimento mais marcante veio de uma funcionária simples, do setor de embalagem, que disse: "Você salvou meu emprego. Eu não teria como cuidar dos meus filhos se a empresa quebrasse." Aquilo atingiu Ricardo mais forte do que qualquer elogio formal. Porque, no fim, era sobre isso. Sobre vidas reais. Sobre consequências reais. Sobre o impacto humano que decisões invisíveis têm nas pessoas que acordam cedo todos os dias e só querem dignidade. Naquela noite, sentado na cabine silenciosa do caminhão, Ricardo ligou o motor e deixou o som vibrar pela estrutura metálica. Ele olhou o pátio iluminado, as máquinas operando, os profissionais caminhando, tudo funcionando em harmonia. Era como observar uma cidade própria, pulsante. Ele sorriu, segurando o volante com firmeza. O mundo podia ser cheio de esquemas, sombras e ambições tortas. Mas a luz, quando aparece, não permite que a escuridão volte a ser confortável. E ele tinha sido essa luz, mesmo sem perceber. A moral daquela jornada, pensou Ricardo, não estava apenas em denunciar o errado, mas em entender que o certo também precisa de defesa ativa. Que integridade não é algo abstrato, mas uma ação concreta, diária. Que o silêncio, em muitos casos, é o primeiro sinal de rendição. E ele não tinha se rendido. Nem quando tudo parecia maior que ele, nem quando as ameaças surgiram, nem quando o medo batia pesado. Coragem não era ausência de medo, era seguir apesar dele. O legado que deixou não estava apenas nos relatórios oficiais ou nas auditorias que carregavam seu nome como ponto de virada. O verdadeiro legado estava na forma como as pessoas passaram a agir depois. No modo como cada funcionário, independentemente do setor, passou a se sentir responsável por zelar pelo que construíam juntos. A cultura mudou. A confiança mudou. E, sobretudo, a consciência mudou. Uma indústria inteira tinha aprendido, através do sacrifício de um único motorista, o valor de enxergar o que outros ignoram. Quando deixou o pátio naquela noite, guiando o caminhão pela estrada vazia, Ricardo sentiu que algo dentro dele finalmente repousava. Ele tinha enfrentado um gigante. Tinha sobrevivido. Tinha vencido. E, mais importante, tinha feito a coisa certa. A estrada à frente era longa, mas agora ele sabia, com uma clareza quase luminosa, que nada no mundo poderia ser mais valioso do que viver com a própria consciência limpa, sabendo que fez o que precisava ser feito, quando ninguém mais teve coragem. O vento que entrava pela janela trazia cheiro de óleo, de noite e de possibilidades. E Ricardo acelerou, não fugindo do passado, mas indo ao encontro de um futuro onde ele sabia que poderia ser não apenas um motorista, mas um guardião silencioso de tudo aquilo que acredita. O mundo precisava de gente assim, e agora ele aceitava esse papel, mesmo que nunca tivesse pedido por ele. No fim das contas, o que realmente fica é simples. A coragem de um só pode salvar muitos.
E Ricardo provou isso. A história não terminou ali. Ela continuou dentro de cada pessoa que aprendeu a enxergar. Dentro de cada máquina que voltou a operar com honestidade. Dentro de cada decisão que passou a ser tomada com ética. E dentro de cada coração que entendeu que, quando alguém escolhe fazer o certo, o impacto ecoa muito além do que os olhos conseguem ver. Esse foi o legado dele. E, por muito tempo, seria lembrado. Se você chegou até aqui, já percebeu, nenhuma história nasce sozinha. E agora eu quero saber a sua parte nessa conversa. Comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo e me conta. Qual personagem dessa história mais te surpreendeu? E por quê? Seu comentário ajuda demais o canal a crescer. E me mostra que vale a pena trazer histórias ainda mais profundas como essa. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho, porque tem muita história realista, cheia de viradas e emoção, vindo por aí. E se você conhece alguém que já passou por uma injustiça parecida, compartilha o vídeo. Pode fazer diferença para essa pessoa. Obrigado por assistir até o fim, e nos vemos na próxima história.